paz do Senhor a todos. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos para interagirmos através de mais um vídeo. Quero deixar uma pequena e objetiva mensagem para o teu coração nesse dia. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, como tem falado através dos demais vídeos a qual nós temos colocado no nosso canal para a glória de Deus. Eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, onde nós vamos nos deparar com Jesus envolvendo os seus discípulos e ao mesmo tempo não só envolvendo os seus discípulos, mas dando a oportunidade aos discípulos de se expressarem. Nós estamos vivendo dias onde muitos não querem envolver os discípulos, também não estão dando oportunidade para que os discípulos se expressem. Mas nós precisamos entender que a vida é feita de oportunidades. Se queremos ver pessoas talentosas e se queremos conhecer pessoas, precisamos dar a essas pessoas a oportunidade de se expressar, a oportunidade de falar, a oportunidade de interagir, a oportunidade de conversar. O diálogo é de suma importância nos dias em que nós estamos vivendo, sempre foi importante e continua sendo nos dias atuais. Há muitas pessoas que estão abrindo mão desse diálogo, há muitas pessoas que estão abrindo mão desse contato, desse envolvimento. E nós vamos observar então que Jesus tinha o maior prazer em estar no meio dos seus discípulos, e ele entendeu a sua chamada, que ele foi chamado para servir e não para ser servido. Nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas ainda não aprenderam o caminho do serviço, ainda não aprenderam a servir, ainda não aprenderam a se posicionar, a dar, a compartilhar, e a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então Jesus está dando a oportunidade aos discípulos e ao mesmo tempo ele está testando o nível dos seus seguidores. Por muitas das vezes somos testados por Deus, e Deus, quando nos testa, Ele nos testa com um propósito. Deus não faz nada por obra do acaso. Em tudo Deus tem um propósito. E Deus estava testando o nível dos seus discípulos, o conhecimento que os discípulos tinham acerca dele e o conhecimento que os discípulos tinham acerca das Sagradas Escrituras. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós conhecemos pessoas que conhecem acerca de vários livros, acerca de vários historiadores, conhecem acerca de muitas pessoas, falam muito de muitas pessoas, mas neste tempo presente, irmãos, precisamos voltar a falar de Jesus, voltar a falar de Jesus nos nossos púlpitos, voltar a falar de Jesus nos nossos cultos, nas nossas pregações. O evangelho que nós aprendemos, ele é cristocêntrico, é Cristo no centro da palavra, é Cristo no centro do evangelho, mas infelizmente nós estamos vivendo um evangelho onde se fala pouco de Cristo e se fala mais dos milagres que Jesus Cristo realizou na vida de pessoas. Mas é tempo de nós falarmos de Jesus, é tempo de nós anunciarmos quem é Ele e o que Ele tem feito por nós e o que Ele já fez por nós. Foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele é o único também que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ele também é o único caminho para o Pai. Há pessoas aí que pregam e falam que todos os caminhos levam a Deus, isso é um engano, porque Jesus deixou bem claro no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não é todos os caminhos que levam a Deus, só há um caminho. E Jesus falou bem claro, quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós vamos observar que Jesus está testando o nível dos seus seguidores.
está perguntando o que os seus seguidores dizem a respeito dele. E eu queria te fazer uma pergunta: o que você tem dito a respeito de Jesus? Será que você fala com convicção ou você fala sem convicção? Será que você fala com autoridade ou você fala sem autoridade? Nós precisamos, irmãos, falar de Jesus com autoridade, mas eu só falo de alguém com autoridade, com convicção, quando eu conheço. Quando eu não conheço, fica difícil falar desse alguém com convicção, com autoridade. Mas que nesse tempo presente nós possamos buscar mais a Jesus, possamos conhecer mais o nosso Mestre, possamos conhecer mais aquele a qual nós dizemos que servimos, mas na verdade, por muitas das vezes estamos servindo do nosso jeito, não do jeito que Ele quer, porque falar de Jesus é fácil, falar qualquer um fala, agora conhecê-lo é uma outra coisa. Falar de Jesus é uma coisa, agora viver o que se fala também é uma outra coisa. E nós vamos observar que se nós ficarmos dentro de uma igreja, ou seja, em qualquer lugar, e pegarmos um papagaio e começarmos a falar um montão de coisa, o papagaio vai repetir tudo aquilo que nós estamos falando, porque falar até papagaio fala. Só que o Senhor não nos convida a ficar falando somente dele, mas Ele quer que nós venhamos ter uma experiência profunda com Ele. Ele quer que nós venhamos conhecê-lo. Ele quer que nós venhamos ter um encontro com Ele, ter uma intimidade profunda com Ele. Então nós vamos observar que Ele está testando o nível dos seus seguidores para saber como está o nível de cada um, para saber como está o conhecimento de cada um e para de alguma forma poder ver de que maneira Ele pode estar auxiliando para que os seus discípulos possam estar mais perto dele. Meu querido, minha querida que está conectado conosco, Deus está te testando, mas é porque Ele tem um projeto contigo e Ele não quer ver você no raso, Ele quer ver você mergulhando em águas profundas. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Claro que você de repente já tem um certo conhecimento de Deus, mas isso não significa que você já conhece numa totalidade. É tempo de conhecermos ao Senhor, é tempo de buscarmos mais a Deus, é tempo de nos aprofundarmos mais em conhecer o Senhor. E nós vamos conhecer a Ele meditando na Sua palavra, examinando as Escrituras, porque contém nela a vida eterna. Então examine a Escritura, leia a palavra, ore, busque o Senhor, peça sabedoria a Deus, e o Senhor é poderoso para te dar sabedoria e te orientar dentro da sua sagrada palavra, dentro das sagradas Escrituras. Então, dentro dessa pergunta, eles vão enfatizar algo muito interessante. Cada um faz uma colocação e dentro dessas colocações eles estão expressando como se Jesus fosse uma pessoa comum, como se ele fosse mais um homem. E eu quero deixar isso bem claro, Jesus não é uma pessoa comum, Jesus não é mais um homem, Jesus é o único. Ele é uma pessoa diferenciada, ele é uma pessoa especial. Há muitas pessoas tratando Jesus nesse tempo como um homem comum, como qualquer pessoa. E por isso nós estamos vivendo agora um momento delicado em todo o país por essa questão, porque pessoas estão tratando Jesus como qualquer pessoa, estão tratando Jesus como um homem comum. Mas a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então eu te convido a se arrepender dos teus pecados, eu te convido a pedir perdão, Senhor, e buscar a Ele, parar de tratar Ele como uma pessoa comum, porque Jesus não é uma pessoa comum, Ele é uma pessoa especial. Ele é o autor da vida, Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Que você receba essa palavra no teu coração, que você possa mudar o teu pensamento, a tua visão acerca de Cristo. E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi o único que afirmou de forma correta. Pedro foi o único que afirmou com clareza, com autoridade. É isso que o Senhor deseja de nós, irmãos, que quando venhamos falar dele, venhamos falar com clareza, com autoridade, venhamos falar com convicção. Mas eu só posso falar de convicção de alguém se eu conheço esse alguém. Não tem como eu falar desse alguém com convicção se eu não o conheço. Então, contra fatos não há argumentos. Então, que nós possamos conhecer o Senhor. Quando Pedro fala isso, Jesus diz bem claro, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Claro que estamos vivendo um momento dificultoso, um momento onde estão tentando de todas as formas contra a igreja, mas Jesus já determinou desde aquele tempo de Pedro que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Mas se tem pessoas sofrendo agora, é porque estão tratando Jesus como um homem comum,
como um homem normal. E Jesus não é um homem comum, nem um homem normal. Ele é um homem diferenciado. Então grave essa palavra, receba essa palavra para o teu coração e trate o Senhor da maneira que Ele deve ser tratado. Trate com reverência, com respeito. E eu tenho certeza que você vai ver a boa mão de Deus agindo sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Pai Celestial, obrigado por esta palavra. Que nós não venhamos, ó Deus, de forma nenhuma desfazer da tua pessoa, mas que nós venhamos reconhecer a cada dia o quanto tu és grande, o quanto tu és maravilhoso. Tu és o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abençoa cada um que está conectado conosco e que os teus filhos possam, Senhor, voltar a ter reverência, voltar a ter temor, voltar a te honrar, glorificar o teu nome e não te tratar como uma pessoa comum, porque tu és diferenciado, Senhor. Nós pedimos a tua bênção em prol de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus fale melhor o teu coração, receba essa palavra, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e que você possa compartilhar com outras pessoas que também precisam dessa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.